Gente, um dos pontos principais que deixa claro no Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Federal 8.069, que cada um de vocês, conselheiro tutelar, conselheiro de direito, mas principalmente os conselheiros tutelares que são chamados, que ficam ali de plantão 24 horas, estão na ponta trabalhando e são chamados no plantão para atender a Polícia Civil, a Polícia Militar, com relação a adolescentes que são apreendidos no suposto ato infracional e vão ser enquadrados nessa condição, na conduta descrita como crime ou contravenção penal, chamada de ato infracional, como está previsto no artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente. Os principais argumentos legais é o que a gente vai dar aqui hoje para você. E esses argumentos precisam ser estudados, a gente vai mastigar aqui para você, a gente vai discutir sobre eles, mas você precisa estudá-los, você precisa decorar, assistir esse vídeo várias vezes, para que você possa ter um discurso afiado. E acima de tudo, como a gente sempre diz aqui nesse canal, que você delibere isso no seu colegiado. Nunca responda diretamente à Polícia Civil, Militar ou qualquer outra autoridade que chame você que eu não vou fazer isso porque não é a nossa atribuição. Uma das coisas que marca esse canal é a praticidade com que a gente tenta explicar aos conselheiros tutelares de como agir no dia a dia. Não ficar falando só da teoria ou citando artigos, mas o que você deve fazer na prática consignado com a teoria prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, na LOAS, na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social e em todas as leis, na LDB, em todas as leis correlatas que falam também e transversam o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, nunca diga eu não vou porque não é minha atribuição. Diga que você irá fazer contato com o seu colegiado e deliberar esse assunto. Mas estudando aqui em colegiado, e você pode estudar e usar esse vídeo no seu colegiado para o estudo, a gente tem a primeira disposição que deixa claro que o Conselho Tutelar não está previsto para esse primeiro momento da apuração do ato infracional do adolescente, né? Porque da criança sim o Conselho Tutelar atua, mas o ato infracional cometido por adolescente, o Conselho não está consignado. Isso já fica claro no artigo 88 do Estatuto da Criança e Adolescente, quando que no seu inciso 5º ele dispõe qual integração operacional e entre quais órgãos essa integração ela é necessária e ela deve acontecer. E o Conselho Tutelar não está consignado nela. E nós vamos ler aqui o artigo 88, inciso 5º, que diz: integração operacional entre os órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local. Para quê? Para efeito de agilização do atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. Então o Conselho Tutelar não está aqui. Não está aqui. E algumas pessoas vão dizer, né, algumas pessoas do seu município, algumas autoridades públicas do Poder Executivo ou do Poder Legislativo vão questionar. Ué, mas o Conselho Tutelar está lotado na Secretaria de Assistência Social, então ele não pode ser consignado como esse órgão de assistência social? Não. Primeiro porque até a resolução 170 do CONANDA orienta que o Conselho Tutelar nem deveria estar vinculado administrativamente. É claro que é apenas uma orientação para que deva ser seguida, mas assim, não deva estar lotado administrativamente na Secretaria de Assistência, e sim direto no gabinete do prefeito. Mas, mesmo que a gente não considere a resolução do CONANDA, nós temos o inciso subsequente ao 88, que deixa bem claro que são distintos o Conselho Tutelar como órgão autônomo, que não é um órgão executório das políticas de assistência social ou quaisquer outras políticas, e ele também não é um órgão de assistência social, porque no artigo subsequente vai fazer essa diferenciação e essa divisão, e não para, claro, o adolescente a quem se atribui o ato infracional, e sim para adolescentes que estão inseridos em programas de acolhimento, ou seja, uma medida de proteção. Então nós vamos ler o inciso 6º do artigo 88, que diz: integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, aí tem um E, separando, ou seja, consignou 4 órgãos, que são órgãos fiscalizadores da política pública, que são órgãos que aplicam medida de proteção, que são órgãos de uma outra monta, e aí vai colocar um E no meio. E encarregados da execução de políticas sociais básicas e de assistência social para efeito de realização de atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar e outros programas institucionais. Então, assim, fica claro que quando se fala de ato infracional,
no artigo 88, a integração operacional não consigna não conseguindo o Conselho Tutelar como um órgão que deve estar presente naquele momento. Enquanto que no artigo subsequente, quando vai falar de medida de proteção, acolhimento familiar, acolhimento institucional, o Conselho Tutelar é consignado. Então aqui já fica bem claro que o Conselho Tutelar não está nesse primeiro momento, no artigo 88, inciso 5º, consignado como um dos órgãos que deva atender esse primeiro momento da apuração do ato infracional de criança e adolescente. Nós vamos ter também um outro argumento muito usado por promotorias de justiça, às vezes até juízes, e principalmente pela delegacia, quando ela chama, polícia militar, o artigo 98, que diz, a gente conhece o artigo 98, que traz 3 hipóteses para que o Conselho atue. Onde está isso? Está lá no artigo 136, inciso 1º, que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 e 105. Então, eles consignam o artigo 98, e a gente vai ler o artigo 98 aqui, os 3 incisos, né? Por ação, as medidas de proteção à criança ou adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Vamos lá, os 3 incisos. Por ação ou omissão do Estado, da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais responsáveis, ou em razão de sua conduta. Então, se valem desse inciso 3º que a gente acabou de ler, que fala que em razão da conduta do adolescente, então o Conselho Tutelar tem que intervir, porque está previsto lá no 136, inciso 1º, que o Conselho Tutelar atende a criança e adolescente nas hipóteses 98, só que o caput do artigo destrói essa teoria, porque o caput do artigo deixa bem claro que das medidas de proteção, e o adolescente a quem se atribui ato infracional, que é a conduta descrita como crime ou contravenção penal, está previsto isso dito lá no artigo 103, ele carece de uma medida socioeducativa e não de uma medida protetiva. E o artigo 98 está falando das medidas de proteção. Para além do 98, do 88, inciso 5º, que já excluiu, o Conselho Tutelar não está naquela integração operacional, não está previsto, o artigo 98 não deve ser usado para dizer que o Conselho Tutelar participa desse momento, porque o caput já deixa bem claro, é para as medidas de proteção e não para a medida socioeducativa. E o adolescente que cometeu o ato infracional, ele vai ter sim o processo legal, direito à ampla defesa e contraditório, e então lá na frente, quando o juiz decidir por uma medida socioeducativa, então ele vai cumprir essa medida socioeducativa. Agora, nós temos também, para além desse artigo 98, que deve ser rechaçado como motivo para chamar o Conselho Tutelar, nós temos claramente no artigo 174 e 175 a resposta para várias perguntas, tais como, Daniel, então, aonde esse adolescente vai ficar se a autoridade policial decidiu liberar o adolescente, mas não encontrou os pais responsáveis? Porque deve ficar claro aqui que acionar os pais responsáveis e a própria autoridade judiciária é dever da autoridade policial. E, sob responsabilidade, está cometendo um crime se não o fizer. Está no artigo 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se os pais responsáveis não forem comunicados pela autoridade policial, ela está cometendo um crime. Isso está previsto no artigo 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas vamos dizer que a autoridade policial disse que tentou, mas não conseguiu, ou os adolescentes não estão querendo liberar essa informação. Também o Conselho Tutelar não é agente técnico para retirar essa informação do adolescente, ele é um agente político, e é por isso que os órgãos de assistência social estão consignados lá no inciso 5º do artigo 88, para estarem juntos nesse primeiro momento da abordagem do adolescente a quem se atribui ato infracional, porque eles são técnicos, eles têm a técnica para ter uma conversa em particular com o adolescente, para ter uma conversa técnica, e se esses adolescentes não quiserem dar essas informações à autoridade policial, a darão aos técnicos e não ao conselheiro tutelar, que é um agente político, que é um agente eleito pela sociedade, que tem atribuições legais específicas de lei. Então vamos correr aqui para o nosso vídeo não ficar maior. Comparecendo qualquer dos pais responsáveis, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade, ou seja, é a autoridade policial que vai dar esse termo. E tem mais, e vem mais por aí. Sendo impossível no primeiro dia útil imediato, exceto quando pela gravidade do fato do ato infracional e sua repercussão social. Ou seja, o artigo 175 aqui vê que às vezes vai ser impossível contactar esses pais responsáveis. Então onde vai ficar esse adolescente? Vai entregar para o Conselho Tutelar? Não! Vamos ler o 175, que a gente vai ver que tem mais coisa aqui.
tem mais segredo para ser respondido aqui e que as autoridades precisam conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e você, conselheiro tutelar, principalmente para poder citar para eles, dizer para ele onde está, por que não é competência do Conselho Tutelar. É óbvio, como já disse, nunca dizendo eu não vou, mas o colegiado deliberou dessa forma porque não há legalidade para tal ação. Vamos lá, artigo 175. Em caso da não liberação, seja ela por que motivo for, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia dos autos de apreensão e boletim de ocorrência. Primeiro parágrafo. Sendo impossível a apresentação imediata, então levanta-se aqui diversas impossibilidades, porque elas acontecem. E não é o Conselho Tutelar que vai tapar essa brecha na falta da política pública, ou porque os órgãos não se integraram, como disse lá no 88, inciso 5º, essa integração operacional não aconteceu entre os devidos órgãos, não vai ser o Conselho Tutelar que vai tapar essa brecha, porque o Conselho Tutelar lida com medidas de proteção. Ok? Então vai estar dizendo aqui, em caso da impossibilidade da apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará ao adolescente a entidade de atendimento, ou seja, da internação da semi-liberdade, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Aí então a autoridade policial não conseguiu entregar para os pais, ou pelo fato, pela gravidade do fato, não deve liberar, vai encaminhar ela, não o Conselho Tutelar, está aqui, escrito na lei, para a entidade de atendimento, de internação e de semi-liberdade. Nesse caso deve ser de internação, para triagem, né? Então vai ser ela. E aí depois, a entidade de atendimento da internação, obviamente, é que vai apresentar ao Ministério Público. Mas tem mais. Tem o parágrafo 2º, 175, para acabar de arrebentar esse negócio. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. Então a gente tem uma lacuna aqui. Bom, não tem entidade de atendimento e é a entidade policial que vai apresentar. O que aconteceu nesse meio desse tempo? Aonde esse adolescente ficou? A gente vai ler aqui agora. Aí nós vamos ler aqui que o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Isso está no 175, parágrafo 2º, a parte B do parágrafo 2º deixa claro que naquelas hipóteses, não consegui falar com o pai, ou então consegui falar com o pai, mas não vou liberar, não tem repartição especializada, então tudo isso deságua todos esses problemas que a gente sabe, que é a falta da política pública, que é a falta da integração operacional daqueles órgãos citados no artigo 88, inciso 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que deságua no que se dizem, né, a corda mais fraca. Não se considere corda mais fraca, conselheiro tutelar. Se você estudar, se você dominar o estatuto, se você tirar um tempo do seu dia, se você assistir a vídeos como esse, companheiro Luciano, Maduca, tantos companheiros palestrantes, ler livros, companheiro Edson Seda, da companheira da Maduca, do companheiro Luciano Bettiati. Então, tantos estudos que a gente pode fazer. Se você dominar o discurso na hora que estiver argumentando com a outra autoridade, o conselho da sua cidade vai passar de subordinado, de boy de luxo, dessa posição de subalternidade para a posição onde o estatuto o colocou. Órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Não de zelar pelo direito, mas de zelar pelo cumprimento e dar ferramentas para que ele possa fazer isso. Então, assim, o artigo 174, 175, parágrafo 1º, parágrafo 2º, eles elucidam muito bem muitas perguntas que são feitas no momento que o conselheiro está ali argumentando com a autoridade policial. Então, fica esse vídeo aí, compartilhe o máximo que você puder, inscreva-se nesse canal, indique seus amigos esse canal para se inscrever. Esse é um trabalho difícil que a gente faz aqui, gravar o vídeo, você grava, regrava, tira os erros, tenta elucidar pontos que você ainda mesmo não entendeu. Assista esse vídeo com o seu colegiado e fica um abraço aí para o seu amigo
Daniel Pérez para todos os conselheiros tutelares desse Brasil, conselheiros de direitos, pais, mãe e responsáveis. Se você quiser chamar a gente aí para sua cidade, para palestrar, para responder perguntas de uma maneira mais particular, mais pessoal, acione a gente pelo nosso e-mail, danielperezconselheiro@gmail.com. Tendo a gente vai estar aí na sua cidade, vai estar aí palestrando para o seu conselho, para a Rede de Garantias, para a SGD. Estamos dispostos a isso para poder espalhar essa palavra. Obrigado, gente, mais uma vez, lembrando, danielperezconselheiro@gmail.com. Valeu, gente, obrigado.